Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato? Tudo bom? Bom. Vamos lá então, vacilão. É o seguinte, meus queridos. Hoje a gente vai continuar falando aqui sobre o roteiro 2, que tá tranquilinho na manhã do gatos. A gente tá indo devagar, sem muita pressa, certo? Para aí a gente conseguir compreender esse processo da formação da República Brasileira, a Primeira República, que é importantíssimo para a gente conseguir compreender a formação política do Brasil. E aí ver que os nossos problemas políticos não começaram ontem, há um bom tempo, que essa ideia do que o político brasileiro, essa ideia que o político brasileiro tem de governo é deturpada, é meio estranha há muito tempo, beleza? Bom, nós vimos que a monarquia acaba e começa a República Brasileira, a Primeira República, certo? Vimos também o primeiro governo republicano, de um cara chamado Marechal Deodoro da Fonseca, que é o militar que dá o golpe em Dom Pedro II, é o cara que tira Dom Pedro II do poder na base da força, digamos assim, beleza? E que ele, o Marechal Deodoro, ele não é um cara muito habilidoso politicamente, ele não consegue dialogar com os diferentes setores, ele não consegue resolver uma crise econômica, o encilhamento é uma crise econômica que vai enfraquecer demais o governo do Deodoro da Fonseca, e ele, não conseguindo resolver as crises, não conseguindo dialogar com o governo, com os setores da sociedade, ele acaba sofrendo uma pressão muito grande, até que a própria Marinha brasileira, ameaça bombardear o Rio de Janeiro. Essa é a primeira revolta da Armada, e com essa ameaça a gente vai ver então o Marechal Deodoro renunciando ao poder em nome do vice-presidente, certo? E é isso que a gente vai falar agora, certo? Então se liga, hoje é rapidão, vou tentar chegar até o final do roteiro 2, mas eu não vou me alongar muito não, firmeza? É nóis. Tá preparado? Então é nóis que tá. Enquanto isso, meus senhores, eu vou pedir, enquanto eu tô aqui analisando as informações, eu vou pedir para que vocês abram, por favor, o livro na página 14, certo? A gente vai ver uma fotinha do Floriano Peixoto e depois a gente vai lá para a página 19 e 20. Valeu? Então é desse jeito. Então se liga, meus senhores, se liguem, minhas senhoras, que agora começa a informação nova, tá? Bora, pau no gato. Então é o seguinte, o Marechal Deodoro da Fonseca não aguenta a pressão, certo? Ele não tem capacidade de negociação, ele é um cara extremamente ditatorial, é um militar que estava acostumado a ser obedecido. Então, esse costume talvez tenha causado dificuldade para o Marechal Deodoro da Fonseca em negociar. Porque a república é isso, é você negociar. A política é isso, você conseguir escutar diferentes setores até achar um consenso, até achar um ponto em comum e que todo mundo concorde. Claro que alguns pontos vão ficar menos descontentes do que outros, mas essa é a política, beleza? O Marechal Deodoro não consegue desenvolver essa habilidade e acaba sofrendo uma pressão da Marinha, e quando a Marinha ameaça bombardear o Rio de Janeiro, ele sai fora. Essa foi a primeira revolta da Armada. Ele sai fora e deixa o governo para o vice-presidente dele. O vice-presidente dele é um senhor chamado Floriano Peixoto, que é marechal também, marechal do Exército, ótimo. Por isso, a gente diz que essa primeira república, essa primeira fase da república, de 1889 até 1894, por isso a gente chama ela de República da Espada, porque nós vamos ter dois militares, beleza? E por que espada? Porque é o símbolo dos militares, certo? Até hoje, quando você vai na formatura de um policial, de alguém do exército, eles usam uma espada pequena, vamos simplificar, que é o espadim. Então até hoje é o símbolo dos militares. Então, essa República da Espada vai ter dois presidentes, o Marechal Deodoro que vaza, que a gente acabou de conversar, e também o Floriano Peixoto, que a gente vai falar dele agora. Bom, o Floriano Peixoto, ele chega num governo bastante conturbado, bem embaçado, certo? Claro, olha o que aconteceu. O Deodoro vazou por causa da pressão popular, por causa da falta de capacidade de diálogo. Essa falta de capacidade de diálogo era uma coisa muito observada por todos.
o Marechal Deodoro, o primeiro presidente, não conseguia conversar. Então, o Floriano Peixoto, ele era muito parecido, mas ele é um pouquinho mais inteligente, talvez, mais observador, e ele percebe então que essa falta de diálogo com os setores da sociedade é que enfraqueceram o Marechal Deodoro. O Floriano Peixoto, então, agora presidente, quando ele assume no lugar do Marechal Deodoro, ele começa a negociar, principalmente com alguns setores muito descontentes do governo, certo? O primeiro setor que ele vai negociar é com os paulistas, os fazendeiros, que estavam descontentes porque o antigo presidente não conseguiu resolver uma crise econômica. E aí ele vai negociar. E isso é interessante, porque uma crítica que era feita para o Marechal Deodoro, o primeiro presidente, é que ele não tinha resolvido a crise, certo? Que o Rui Barbosa, que era o ministro da economia dele, não conseguia resolver as crises econômicas. E aí, o Floriano Peixoto, quando entra, chama os cafeicultores paulistas, fala, então vem cá, vamos trocar ideia. E ele começa, então, a montar um grupo de conselheiros com esses cafeicultores. E qual que é a sacada dele aí? É o seguinte, esse grupo de conselheiros vão determinar algumas coisas, vão dar algumas saídas e que ele vai seguir como presidente. E é aquela história. Se não der certo essas medidas econômicas, os cafeicultores não vão poder reclamar, porque eles foram ouvidos. O presidente fez o que eles quiseram. Ou seja, se não a crise não for resolvida, esses cafeicultores que gostavam de reclamar bastante vão ser obrigados a ficar quietinhos. Beleza? Que é o setor economicamente mais importante. A gente não pode esquecer que os cafeicultores paulistas e também uma parte dos cariocas, mineiros e paranaenses, ainda são a base da economia brasileira, certo? Isso vai demorar um pouco para mudar. Bom, outra coisa, tinha algumas pessoas descontentes com o fato do Floriano estar na presidência. Por quê? Porque, de acordo com essas pessoas, o Floriano tinha que convocar novas eleições, certo? Entretanto, tinha um outro grupo que era a favor dele, beleza? E um grupo que estava descontente e que era muito importante para a política era a Marinha. A Marinha de novo vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, certo? E o pior, dessa vez, o Floriano ele não arreda o pé, ele fala, não, eu não vou fazer o que vocês querem. E eles vão sim bombardear o Rio de Janeiro. Bom, esse bombardeamento do Rio de Janeiro vai ser combatido. O Floriano se aproveita, agora como presidente, de que ele tem a proximidade dos cafeicultores, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai aproveitar o dinheiro dos cafeicultores para armar melhor o seu exército, e aí ele vai conseguir combater essa marinha revoltada de igual para igual, certo? Ele consegue, então, controlar esse movimento, a segunda revolta da Armada, manda prender um monte de líder, alguns líder do movimento, né? Alguns líderes do movimento que bombardearam o Rio de Janeiro para pressionar o Floriano Peixoto são mortos, a gente não sabe como eles são mortos, provavelmente uma ação governamental, e outros vazam, eles fogem para a região de Santa Catarina, beleza? Lá em Santa Catarina, eles se juntam a outro movimento, e aí formam uma nova base de oposição ao governo do Floriano Peixoto. Essa nova base de oposição ao governo Floriano Peixoto vai iniciar um outro movimento maior, agora um movimento um pouquinho mais complexo, que é a Revolução Federalista. Okay? Esse movimento ele queria que o Floriano Peixoto deixasse a presidência, também era uma das exigências, e que queria também mais independência para os estados. Eles queriam então que os estados que compunham a União, quer dizer, os estados que formavam o país, tivessem mais liberdade de atuação, beleza? Pudessem cobrar impostos, fazer leis de uma forma mais livre, mais autônoma. E aí, esses caras que queriam mais autonomia não queriam o Floriano Peixoto no poder. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter um outro grupo que queria o Floriano no poder, que são os florianistas, beleza? Certo? Essa rapaziada, então, que queriam os florianistas, eles vão receber um nome, beleza? E os caras que não queriam
florianistas, não queriam o Floriano, também recebem um apelido. Quem queria o Floriano no poder ainda, que achava ele interessante, vai ser apelidado na Revolução Federalista, que ocorre em Santa Catarina, de pica-paus, certo? Por causa do chapeuzinho que tinha um penacho, parecia um pica-pau, beleza? E quem vai ficar contra, vai se chamar, são os maragatos. Os maragatos são contra o Floriano Peixoto e queriam uma independência maior e o fim do governo do Floriano. Até aí, sem novidade nenhuma. Tranquilo, esse movimento, o pau vai comer solto lá em Santa Catarina, só que o movimento apoiado pelo Floriano, pelo governo central, então, acaba conseguindo a vitória. Domina o outro lado e aí a gente vai ter o estabelecimento do Floriano Peixoto perante a sociedade. Ele consegue controlar dois grandes movimentos, a Segunda Revolta da Armada e também a Revolução Federalista. E por causa desse controle, ele vai receber um apelido. Ele vai agir com muita força contra esses movimentos. E aí a rapaziada vai dar um apelido para ele, Floriano Peixoto, como o Marechal de Ferro, porque gosta de sentar o dedo, gosta de usar a força. É o cara que não cai diante dos adversários. Estourei, certo? Só que ele precisa agora, isso aí foi em 1892, 93, vem as eleições e ele precisa organizar essas eleições. O governo dele vai indo, segue bem, economicamente até que tá legal. Ele consegue controlar as duas revoltas, mas agora em 94 existem eleições. E as eleições, de acordo com a Constituição, qualquer um pode se eleger. Os paulistas, os cafeicultores, agora, eles não querem mais um militar, então vão lançar o seu próprio candidato. Os paulistas vão lançar um cara, um político, cafeicultor, de família cafeicultora aqui de São Paulo, chamado Prudente de Moraes, certo? E o Prudente de Moraes, ele vai começar a sua campanha e, mesmo contra a vontade de Floriano Peixoto, o Prudente de Moraes ganha e assume a presidência. Você acredita que o Floriano Peixoto, que era o presidente, ele pensa até em não dar o poder para o Prudente de Moraes, porque o Prudente de Moraes não é um militar? O Floriano Peixoto queria dar outro golpe. Então olha que coisa, certo? A coisa foi pesada, foi tensa. Houve uma expectativa, será que o Floriano vai entregar o poder? E aí o Prudente de Moraes assume. A partir do momento que o Prudente de Moraes assume, começa uma nova fase da República Brasileira. Acaba a República da Espada, onde os militares governaram, e começa a República Oligárquica, onde uma oligarquia, onde poucos vão chegar ao poder. Beleza? A República Oligárquica, ela vai ter a duração de 1894 até 1930, beleza? Então, de 1894 até 1930, nós vamos ter os cafeicultores paulistas e mineiros dominando o cenário político brasileiro. E eles vão se apoiar em três pilares, beleza? Primeiro, uma coisa que a gente não pode, todo mundo que for trabalhar para as provas, Embraer, Paulo Souza, tem que estar atento a esse período. Após a República da Espada, começa a República Oligárquica, certo? República Oligárquica mais a República da Espada, juntas, vão formar o período da República Velha, a primeira República do Brasil. Durante a República da Espada, os militares ficam no poder e agora, durante a República Oligárquica, nós vamos ter os setores dos agricultores, dos fazendeiros dominando o cenário político brasileiro. Principalmente dois setores, os paulistas e mineiros. A gente já vai explicar o porquê. São três características que são a base desse período todo, de 1894 até 1930. A primeira, a gente vai ter uma alternância de poder entre dois partidos, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, que são os estados mais fortes economicamente, Minas e São Paulo, vão dominar o cenário político brasileiro. Só entra na presidência quem eles apoiarem. Então, nós vamos ter presidente que é de Pernambuco, por exemplo, ótimo, mas ele só ganha com o apoio de paulistas e mineiros, certo? Quem os paulistas e mineiros apoiaram, ganhou.
Quem eles não apoiaram, não ganhou, firmeza? Então essa alternância de poder da oligarquia paulista e mineira é uma característica desse período todo. Segundo ponto, o voto era controlado, beleza? O voto era controlado pelos grandes fazendeiros, que eram conhecidos também como coronéis. Os coronéis determinavam em quem as pessoas vão votar. E eles sabiam em quem as pessoas votavam por causa do voto aberto. O voto, de acordo com a Constituição de 1891, era aberto, quer dizer, todo mundo podia saber em quem você votou. Isso é perigosíssimo. Isso é uma forma de manter as pessoas controladas. Você saber em quem o outro votou de forma oficial é uma forma de controle. Porque os coronéis obrigavam ou compravam o voto das pessoas e as pessoas tinham que justificar, de falar, eu votei no senhor, eu votei no seu candidato, e se não votasse eu posso comer solto. Essa forma de controle por parte dos coronéis no voto recebe um apelidinho, né? O voto de cabresto. Cabresto é o que controla o animal, beleza? A gente vai falar sobre isso. Esse poder dos coronéis, então, vai dar origem a um termo, que é o coronelismo. Então, os coronéis determinavam, os coronéis, os fazendeiros, os grandes, digamos, produtores de café, cana das regiões, é quem mandavam nas eleições. Esse coronelismo, a força dos coronéis nas eleições, é outra característica. Então, temos duas: a alternância de poder, o coronelismo, onde os coronéis decidiam em quem as pessoas iam votar, e por último a gente vai ter a política dos governadores. O que isso quer dizer? O presidente apoiava um candidato a governador do estado e fazia de tudo para que o seu candidato ganhasse, inclusive fraudando eleições. Beleza? O presidente também apoiava candidatos a prefeitos, vereadores, senadores e deputados, e para que seus candidatos ganhassem, ele fraudava as eleições. Beleza? Então, a política dos governadores consiste no quê? Os governadores, os governantes, se apoiavam para que os seus candidatos ganhassem, e para que eles ganhassem, eles faziam de tudo. Fraude, gente morta votando, essa coisa toda, certo? Tanto é que você pode ver na página 20 uma charge de uma pessoa tecnicamente morta, certo? Entregando seu título de eleitor por um cidadão qualquer para falar para ele, vai lá e vota para mim. Então essa era uma forma de fraude das eleições na época, beleza? E se por acaso o candidato que não fosse apoiado pelos governantes ganhasse, as eleições não valiam, certo? Os governantes falavam, não, teve fraude nas eleições, vamos fazer outra, até que os seus candidatos ganhassem. Então nós temos 3 bases: alternância de poder, coronelismo e a política dos governadores, certo? Lembrando que a política dos governadores ocorre entre grupos que são próximos, governantes, e somente os seus candidatos, os seus apoiados podem ganhar. Então, você não conseguia, por exemplo, se eu não fosse o candidato do prefeito de Taubaté aqui, se fosse naquela época, eu fosse um candidato de oposição e eu ganhasse as eleições, eu não ia assumir. As eleições iam ser dadas como fraudulentas, certo? E aí ia ter uma nova eleição. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Na próxima aula eu aprofundo mais essas três bases. Firmeza? Certinho? Senhoras e senhores, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho no roteiro 2. Já começamos inclusive o roteiro 3. Beleza? Por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe se eu não pressionado. Vai leve na mão, gosta de Marília e mete uma máscara nessa cara aí. Que a cena parece que não vai acabar nunca. A rapaziada precisa se cuidar, certo? Bora lá, a gente precisa ficar em casa um pouquinho agora pra que acabe isso logo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu preciso de sala de aula, tiozão. Beleza? É nóis que tá. Fui!